Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, agora para estudarmos o livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec, com Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Que Deus nos abençoe. A Mauri Santos Neto. É um prazer estar novamente com vocês aqui. É isso aí. E claro, mandando um grande abraço ao nosso amigo, irmão Aloísio Guigino, que continua em recuperação, está ótimo. Brevemente, se Deus quiser, estará aqui conosco. Então seguimos, o Aloísio está de olho na gente, ele escuta o programa. Então Maria de Fátima Miranda. Sim. E a Mauri, prestem atenção Com aí, certeza. que a Luísa está analisando. Cuidado, hein, Os Jefferson? fatos, analisando os fatos. Está analisando os fatos, preste atenção. Então vamos lá ao nosso estudo, capítulo 2 do livro Que é o Espiritismo. Esse capítulo trata das noções elementares de Espiritismo. E nós estamos no tópico Comunicação com o Mundo Invisível. E o item é o item 32. Então vamos lá. Da sequência, capítulo 2, item 32. Diz Allan Kardec: pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas de qualquer natureza nada têm de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível. Lei tão natural quanto as da eletricidade e da gravitação. Então aí Kardec vai tentando tirar aquela ideia que se tinha, e até hoje algumas pessoas ainda têm, do sobrenatural. Com certeza. De que na realidade os fenômenos espíritas, por mais estranhos que possam parecer para algumas pessoas, eles encontram explicação na lei divina ou natural, que a nossa ciência em algum momento vai chegar lá. Quando nós vemos um objeto se mexer, quando nós vemos um fenômeno físico da combustão espontânea, um fogo que aparece do nada, as pessoas falam, meu Deus, o que é isso? É o demônio? É charlatanismo? Não. Faz parte de processos mediúnicos, de efeitos físicos, que os espíritos trouxeram a explicação a Allan Kardec, está lá no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. E eles chegam ao ponto de dizer a Kardec que nós estamos longe de conhecer o poder que eles, os espíritos, têm sobre a matéria. Então, Amauri, isso fica muito claro, estudando a doutrina, de que está tudo dentro de uma lei natural. Ainda que para a nossa ciência e para os leigos possa parecer charlatanismo ou algo sobrenatural. Na realidade, a ciência vem a cada dia, com a tecnologia, provando exatamente o que o Espiritismo já falava em 1800. Então, os espíritos, que trouxeram para Allan Kardec as noções, as ideias, exatamente vem desmistificar a morte, vem desmistificar os mitos. Enquanto outras religiões falam, isso aí é um mistério de Deus. Não existe mistério. É que a ciência ainda não atingiu um grau para descobrirmos determinadas coisas. Mas outras já foram descobertas, comprovando o que o Espiritismo fala. Então, o progresso, a ciência, é para e passo. As coisas vão acontecendo, vão sendo desnudadas, como o próprio Espiritismo faz. Maria de Fátima Miranda. Aí nós vamos compreender porque é que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, itens 15, 17 e 26, quando vai nos anunciar o Consolador, que é o Espiritismo, não é? Ele nos diz:
Porém o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas por quê? Porque vai descortinar para nós, em essência, essa lei natural que rege a vida no universo. Perfeito. Eu me recordo essa questão do sobrenatural, né? Eu era muito medroso. E aí eu fico lembrando das coisas que eu fazia. Uma vez disseram chegou nos ouvidos da minha mãe que uma parenta, né, não tão próxima, mas que tinha ido à nossa casa, tinha deixado algum pozinho branco lá. Rapaz, eu fiquei desesperado, né? Meu Deus. Que é alguma questão lá familiar, e aí que ela teria feito isso, né, para se vingar, por uma questão que ela tinha ficado aborrecida. Aí eu ficava desesperado, porque como é que eu vou lutar contra algo que eu não conheço? É o sobrenatural. E aí eu lembro que eu arrumei um defumador. E eu ficava com defumador para tudo que é canto da casa, desesperado. Eu nem sabia para que servia aquilo, mas disseram que era bom, saía defumando tudo. E o medo, eu tinha um desespero, porque quando a gente não conhece, o desconhecimento é um problema muito sério, né? Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheci a doutrina, eu passei a não ter mais esse medo que eu tinha. Eu passei a ter uma certa tranquilidade. Às vezes eu brinco com algumas situações, o pessoal fala, você tem medo? Não, eu tô brincando, porque eu realmente não tenho medo. Sim. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo da minha fraqueza moral, das minhas lutas. Isso eu tenho bastante medo, porque eu me conheço. Sim. Eu sei que eu posso cair a qualquer momento. Mas o que vem de fora não me assusta nesse sentido. Porque se fosse assim, a gente estaria perdido, né? Sim. A gente tem uma proteção, a gente tem um amparo. Quando eu conheci a doutrina, eu comecei a me libertar destes medos justamente pela explicação que Kardec dá aqui no que é o Espiritismo. Quando você conhece que existe uma lei natural que rege tudo isso, você entende que espíritos maus não têm um poder irrestrito. Sim. Não é o fato de alguém jogar um pozinho branco na tua casa, botar teu nome na boca do sapo, coitado do sapo, que não merece isso, ou enterrar alguma coisa tua no cemitério, que você vai morrer, que você está perdido. Porque antes eu tinha todo esse medo como se nós estivéssemos completamente vulneráveis. Como se o mal tivesse um poder absoluto e restrito. E não tem. Na verdade, esse conhecimento da lei natural, desses processos, de como funcionam essas interferências de nós encarnados com desencarnados e vice-versa, isso nos traz tranquilidade. Sim. De saber como lidar, como se proteger e como nos conduzir. Mas eu repito, o que eu ainda tenho medo é da minha fraqueza moral, que abre portas, que abre brechas, para que aí sim, esses processos de perseguição espiritual ou da vida material possam causar alguma interferência na minha vida. Então é muito importante esse conhecimento da doutrina, o estudo, que traz tranquilidade. A gente passa a encarar as dificuldades da vida, as doenças, a perda de, entre aspas, de entes queridos, como processos naturais. E uma coisa interessante que você falou, porque tudo é pensamento, e nós somos induzidos por esse pensamento. Né? Então, na área médica, por exemplo, eu já fizemos essas brincadeiras, né, de um amigo chegar e daqui a pouco você dizer, você está se sentindo bem? Aí ele diz, não, estou bem, por quê? Mas você está com uma cor diferente, sua pele, você é branco, você está meio vermelho e tal. Aí você vai induzindo o indivíduo e aí daqui a pouco ele estava passando mal. É isso vai aí. Sugestionando. Então, é exatamente o que acontece quando a gente, como foi o seu caso, né? Você foi sugestionado. Exatamente. Né? E aí você é sobrenatural. Mas o que é o sobrenatural, né? É a nossa imaginação. Eu, que vivi uma época um pouquinho anterior à sua, né? Eu dormia num quarto, era eu e minha irmã, e sempre a porta do corredor aberta. E a parede era toda pintada de alto relevo. Então eu deitava, olhava, às vezes eu via o diabo, que minha mãe era católica, e aí eu fechava o olho, eu era pequeno, fechava, ai meu Deus do céu, o que eu estou vendo? Por quê? A nossa imaginação, né? E aí cria coisas que geram problemas pra gente. Sim, o medo. Você imagina um indivíduo paralisa. Que é um evangélico, um católico que acredita no diabo. Mas ele não foi uma pessoa feliz na Terra, né? Era invejoso, era tudo assim.
E aí, quando ele passa para o plano espiritual, essas visões os vêm atormentar. Porque aí ele vê o espírito que está na outra dimensão de cauda, de chifre, quando não existe, mas é para atormentar, por causa da imaginação dele dentro da própria igreja, dentro da própria doutrina que ele preza. Então a gente tem que ter muito cuidado. E o Espiritismo nos traz isso, nos liberta. Porque a gente vê, não é assim, não é nada disso que está acontecendo. Mesmo porque todos nós temos à nossa volta esses amigos. Sim, não é? Estão em volta de nós. Amigos diretos que nos amam e os indiretos que nos causam desconforto e nos faz buscar o amor do Cristo. É isso aí. Eu lembro, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Eu tinha hábito de dormir com a minha boneca. Eu tinha muita bruxinha de pano. Quando ganhei uma boneca mesmo de verdade, que não era bruxinha de pano, ai meu Deus, foi um xodó. Dormia com ela nos pés da cama. Aí uma bela noite minha mãe... Eu pedi água, ela me deixou no quarto, a luz acesa, e ela foi pegar a água. E eu tô tranquila. Quando eu olhei para os pés da cama, assim, tinha uma mulher sentada com a minha boneca no colo. A fisionomia tranquila, dava para ver aquele cabelo preto, né? Uma pele clara, uma roupa branca, tal, sentada, ninando minha boneca. Ah, mas foi um grito que eu acho que até hoje escutam na esquina. Minha mãe, o que foi? Eu já estava com o rosto coberto. Essa mulher que está aí. Ali foi o começo de tudo. Mas nós vamos observar que esse medo provém porque nós somos os mesmos espíritos que no passado nos locupletamos da nossa mediunidade atemorizando os outros. Então, tem até uma certa naturalidade nas consequências do nosso medo, nessa realidade do nosso medo. Hoje a doutrina espírita nos liberta porque nos mostra que nós não somos filhos do mal. Com certeza. O professor Hermógenes tem uma frase que ele diz: somos herdeiros do reino, mas a bruxa da ignorância insiste em nos convencer que somos eternos mendigos. O reino é de amor, o Pai é de misericórdia. Então, o mal só existe em nossos sentimentos ainda inferiores. Por que ter medo? Não é? Aos pouquinhos nós vamos racionalizando. Mas todo esse discurso é muito bonito. Quando você se depara com a realidade, a Isabela já traz isso naturalmente. A primeira vez que eu vi um espírito dentro da casa espírita, eu falei, ai meu Deus, é um espírito. Depois, tu tá com medo do quê? Entendeu? Mas foi assim, um espírito. Ninguém mais estava vendo e eu... tá bom. Aí acabou. Nós começamos a racionalizar, educando a emoção. Mas falar, estudar, tudo bem. Aqueles que lidam com a mediunidade sabem que enquanto não se habituam, não é? No objetivo de também estar com a consciência esforçada no propósito de se corrigir, Sim. Aí fica vulnerável ao medo. É isso aí, Isabela, que a Miranda comentava, é a esposa Sim. do Amaury Santos Neto, que esteve aqui na rádio no mês de março. Ela esteve falando sobre a mediunidade dela, ela que é evangélica, né? E a gente até mudou o título do programa, colocamos lá, uma evangélica que vê os espíritos. Isso mesmo. Acho que ficou mais fidedigno com aquilo que foi o programa. Então, quem quiser acompanhar esse programa, é só acessar aí o nosso YouTube e colocar lá na playlist do programa Analisando os Fatos, mês de março. Vocês vão ver lá o programa Uma Evangélica que Vê os Espíritos. Ficou muito legal. E vocês vão poder entender o que a Miranda estava falando, que foi muito produtivo, né? As informações que a Isabela trouxe, mostrando exatamente o que Kardec fala aqui. É uma lei natural. Não é só... Tem gente que acha que só vai ver espírito quem fizer desenvolvimento mediúnico, quem estiver frequentando o centro espírita. Não. Ver os espíritos é uma capacidade que algumas pessoas, né, têm, né? É um dom que traz, é orgânico, diz Allan Kardec, de ter determinado tipo de mediunidade, de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, que os próprios espíritos relatam, através de Divaldo Franco, aí, que da transição, né, após a transição, a nova geração, a mediunidade será muito mais comum do que é hoje. Com certeza. Então será algo mais natural ainda, esse contato nosso com os espíritos e inclusive o nosso contato com seres de outros planetas. Que está acontecendo Coisa agora que Chico mais. Xavier já falava lá no programa Pinga Fogo, que no futuro haveria um contato mais próximo. Intercâmbio seria Ele mais não difícil. detalhou como seria, mas seria que Então isso tudo faz parte. O que, ai meu Deus, um ser de outro planeta é um irmão nosso que vive numa outra casa. Exatamente. Às vezes uma casa melhor do que a nossa, mais arrumada, e que pode nos ajudar, que pode nos auxiliar. Então o futuro nos reserva aí grandes
acontecimentos para o planeta, acontecimentos maravilhosos. Estamos vivendo ainda dias muito difíceis, muito delicados, que Jesus já tinha alertado no Apocalipse. Esses são os tempos, né, dos finais dos tempos. Os tempos são chegados, muita dor, né, muitas lutas, mas daí em diante, se Deus quiser, com a presença de espíritos nobres que estão encarnando na Terra já há muito tempo, isso vai se consolidar e a gente vai viver uma era de mais paz. Com certeza. Onde o mal ainda existirá, porém, ele será a minoria. Com certeza. Então, sigamos aqui a nossa leitura. Você que está chegando, o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do livro O que é o Espiritismo. Estamos aí no capítulo 2º, e o item que estamos lendo é o item 32. Vamos para o 2º parágrafo. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer esta lei, a lei natural, como a mecânica nos ensina as do movimento, a óptica e a da luz, e etc. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas, julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. E aí, Miranda? Ela vem mostrar para nós justamente, não é, aquilo que falávamos há pouco, que é o desconhecimento ou então a consciência culpada pelo abuso de ontem, não é? E a doutrina espírita, ela vem atender essa necessidade da humanidade terrena, de avançar um pouco mais, de ter essa compreensão sobre Deus e sobre as leis que regem a vida. Nada acontece no universo fora da lei divina. Nada. Até aquilo que nós chamamos de mal, para Deus é produto da nossa ignorância que nos atinge a nós mesmos, não é? Por isso que o mal só existe dentro de quem carrega. Quantas criaturas em humanidade que já ouvimos que sofreram situações muito graves partindo do sentimento de outras pessoas, mas não se perturbaram. Mahatma Gandhi é um deles. Sim. Né? Ninguém faz ideia de quantas humilhações aquele homem passou, quantas dores foi imposta a ele, e nem por isso ele se contaminou. Porque ele já estava num processo de educação libertando-se a si mesmo. Essa é a grande dificuldade de todos nós, né? Não é o outro. Somos nós. O Eduardo falou que o maior medo que ele tem é o medo dele cair a nível de moral, tudo isso. Porque nós somos o nosso único inimigo. Nosso único inimigo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos, né? E as situações acontecem para nos definir, para nos ajudar, como um dia dizia, né? Quem tem olhos de ver, né, verá. Então, se eu caio e não analiso por que eu caí, né, a coisa fica ruim. Mas se eu caio e analiso, como o Santo Agostinho as fazia... As causas da queda. Da queda, eu caí. Tá. E aí? Como é que eu faço agora para me levantar? Como é que eu faço para mudar o caminho? Sim. Então, o Santo Agostinho fazia isso. Essa é a diferença. E cabe a cada um de nós, ao percebermos isso, agir desta forma, né? Porque a maioria de nós, elas são levadas pela área exterior, a mídia, a grande mídia, arrastamento. Que é o arrastamento, que você falou muito bem. Então, e não dá tempo para essas pessoas analisarem. E quando elas analisam, elas caem, entram em processos de depressão e não conseguem sair. Porque sempre olharam o exterior, mas nunca se olharam internamente para ver as suas fragilidades. Por isso que a gente vê tantas situações acontecendo, tanto suicídio em níveis assim assustadores, né? E o quanto a depressão hoje é um processo que está antes virou moda, agora é uma coisa constante. Vamos seguindo aqui, o item 33, diz aqui o Allan Kardec. Afastado o prisma maravilhoso, nada mais apresentam estes fatos que repugne a razão, pois que assim possam a ocupar o lugar no meio dos outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, eram reputados sobrenaturais todos os efeitos cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém,
sucessivamente foram restringindo o círculo do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Aqueles, pois, que acusam o espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam só por isso que falam do que não conhecem. Isso é uma grande verdade que traz aqui Allan Kardec. E ele sempre procurava colocar isso. Para que nós critiquemos qualquer coisa, a gente precisa conhecer. Eu não posso criticar determinado método científico se eu não conheço como ele foi produzido. Eu não posso criticar um tratamento médico se eu não conheço de medicina. Como é que eu vou dizer que o médico está errado? Eu preciso estudar um mínimo sobre o assunto para entender e poder questionar, ainda que como leigo. Eu posso não ser um profissional da medicina, mas se eu estudar sobre uma doença que eu tenho, ouvir outros especialistas, eu posso chegar para o meu médico e falar, olha, eu ouvi outro especialista, eu li um determinado artigo, e eu acho que essa conduta aqui não é a mais adequada ao meu caso, com todo respeito. Agora, tem pessoas que criticam o espiritismo sem sequer saberem do que se trata. Confundem o espiritismo com o candomblé, confundem o espiritismo com a Umbanda. Perfeito. Com todo respeito a Umbanda e o candomblé, mas são religiões diferentes. Com certeza. Se a gente for observar, as práticas da Umbanda e do candomblé se aproximam muito mais à Igreja Católica Sim. do que a própria doutrina espírita. O que tem de semelhante é a questão mediúnica. Mas os rituais, os paramentos, todas a hierarquia, tudo isso existe nas igrejas católicas, como existe na Umbanda, existe no candomblé e não existe na doutrina espírita. Mas por desconhecimento, coloca-se tudo como uma coisa só, o que nem é justo nem com a Umbanda nem com o candomblé, que merecem respeito, né? Merecem serem conhecidas também como religiões que trazem uma importante contribuição cultural, que traz o candomblé, por exemplo, o culto aos orixás, é algo muito bonito, muito relevante, mas que não tem nada a ver em si com doutrina espírita. Então, sem conhecer o espiritismo, confundem também com uma religião satanista, que faz prática de sacrifícios. Então, é muito importante, diz Kardec, que antes de você criticar, conheça. Leia alguma coisa séria. Não basta você ler críticas, você tem que ir na fonte. Exatamente. Eu vou ler algo que foi produzido pelo Amauri. Através de um crítico do Amauri, não vai dar certo. Eu tenho que ler na fonte. Eu vou ler o livro que o Amauri publicou e vamos ver o que ele diz. Então, enquanto as pessoas não conhecerem, a ignorância, a ideia de que existe algo sobrenatural e maravilhoso nos fenômenos espíritas irá continuar. E tanto isso é verdade, que o Eduardo está falando, que a gente vê na ciência hoje, é o atrevimento que os cientistas que estudam os fenômenos estão em relação às outras épocas, aos outros séculos. Hoje você tem médicos, enfermeiros, você tem do mundo, não do Brasil, falando sobre, sem falar do espiritismo, falando dos fenômenos. Então você tem aí Brian Weiss, você tem aí Dr. Paulo Frutuoso, que colocam o seu nome, né, a sua reputação em algo que era dito maravilhoso e que não é. Então, tudo isso, olha as mudanças que o século está trazendo, né? Médicos fazendo isso e dizendo, não é assim, o fenômeno é real. O Dr. Brian Weiss, citado aí pelo Amauri, foi um psiquiatra, alguém que era cético. Eu li vários livros. Nada, ateu. E o relato dele tem muito valor justamente por esse sentido, que ele desmistificou a ideia do maravilhoso e do sobrenatural no que diz respeito à questão tanto da reencarnação, que para ele era algo inadmissível, como também a existência de espíritos. Com certeza. Via ele publica o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Né? Então, vale a pena ler esse livro, né? Porque é o relato de um médico respeitável, ateu, que conseguiu chegar às explicações através dos seus estudos. Chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo a Miranda, ao Amauri, ao Pablo na técnica e sobretudo a você, prezado ouvinte. Até semana que vem, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo conjunto, para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós iniciamos o estudo dos comentários de Kardec a respeito daquela sessão mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual dois médios, a senhora C e o senhor Vavasseur, deixaram o corpo parcialmente num fenômeno à época chamado de sonambulismo, e hoje nas hostes espíritas se chama de desdobramento, e no qual um dos médios, o senhor Vavasseur, se desligou muito do corpo, entrou no chamado estado de êxtase sonambúlico, e foi uma coisa que a outra médium, que a senhora C, mesmo em desdobramento, procurou controlá-lo e trazê-lo para uma ligação mais forte ao corpo. Também vimos no programa anterior que Kardec, ao comentar isso, faz um alerta muito grande que tem que se tomar muito cuidado, porque isso exige muito do médium, pode causar malefício ao médium. Tem que ser uma coisa que os fenômenos fiquem sob controle de quem dirige e, em especial, dos médiuns que têm essa mediunidade, que não podem se entregar totalmente, entrar em êxtase, porque aí a comunicação entre os encarnados e o encarnado, que é quem está ali à frente da reunião, fica complicada, e, enfim, aqueles cuidados todos que se deve ter numa sessão espírita. Muita seriedade. No programa anterior também nós mencionamos os trabalhos que eram realizados há alguns anos atrás, e não sabemos se hoje continuam sendo realizados, provavelmente sim, no Hospital Espírita de Porto Alegre, no qual se realizam curas bastante interessantes, fenômenos bastante interessantes, através de médiuns de desdobramento. Como também mencionamos que essa mediunidade de desdobramento era uma das principais que a médium Ivone do Amaral Pereira possuía, e que justamente em desdobramento ela era levada pelo espírito Charles e por outros espíritos, como Leon Denis, para a pátria espiritual, e voltava e então escrevia livros, artigos, etc., com a assistência desses espíritos. Agora Kardec vai dar um outro exemplo, não da reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas de um dos amigos dele. Vamos então ao texto de Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora, tinham procurado magnetizá-lo, mas inutilmente. Desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético, sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente, por vezes, uma simples conversação. Em seu sono tem percepções e ordem mais elevada.
fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões. Vê os espíritos perfeitamente, mas sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais passa sucessivamente. O mais ordinário, quer dizer, o mais comum, o parêntese foi nosso, é o de um semi-êxtase. Em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, que é frequente, exclama com uma espécie de terror. E isso, muitas vezes, em meio à mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente, o que seria imprudente não o fazer. Felizmente, indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente e que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Então agora Kardec está trazendo a estudo essa experiência desse amigo dele, em que o desdobramento se dá espontaneamente, mas de uma maneira diferente do que aconteceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, como foi explicado aqui, foi lido, esse médium às vezes iniciava uma psicografia e então com esse simples iniciar de uma psicografia se desencadeava o fenômeno do desdobramento. E aí ele via perfeitamente os espíritos, tinha lucidez de diversos graus, e Kardec, ao mencionar a forma que era mais constante em que esse fenômeno se dava com tal médium, ele chamou de semi-êxtase, no qual há ainda aquela exaltação do médium, mas não tão intensa. E, além disso, no que Kardec chamou de semi-êxtase, o médium não quer ir embora para o espaço com aquele espírito por causa das vibrações maravilhosas, não. Pelo contrário, ele se assusta, ele fica assim um tanto aterrorizado e pede às pessoas que o despertem. Então, é uma outra nuance desse fenômeno. E esse fenômeno tem que ter nuances muito grandes, porque é justamente uma ligação muito forte entre o mundo do corpóreo e o mundo espiritual, em que o médium sai parcialmente do corpo, mas tem uma interação forte, tanto com os encarnados que estão ali na sessão, quanto nos desencarnados com os quais ele, médium, está no espaço interagindo. Vamos comentar rapidamente sobre o que lemos há pouco, o finalzinho, em que Kardec fala que o próprio médium indicou, deve ter sido por orientação de algum espírito, que para despertá-lo com mais facilidade, soprasse na fronte dele, porque com o passe magnético ele custava voltar. Nós vamos apenas comentar que nos primórdios do Espiritismo havia uma prática de se dar o passe, o chamado passe, que é uma efusão de fluidos, de fluidos, melhor dizendo, uma efusão de fluidos do médium combinado com o espírito para beneficiar uma pessoa, e que isso era feito não através da imposição das mãos, mas através do sopro. Essa prática não existe mais na atualidade. Continuemos, então, pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, que numa linguagem de hoje diríamos desdobramento espontâneo. Então é Kardec agora comentando essa fenomenologia com o amigo dele, como nós vimos na leitura do parágrafo anterior. Então é Kardec falando.
Eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um de nossos guias, com o concurso de outro médium. O Sr. T é entravado em espírito, em seu impulso, pela prova material que escolheu. O instrumento que ele faz mover, o seu corpo, no estado atual em que se encontra, não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários ou utilizar os que possui de moto próprio no estado de vigília. Quando está adormecido o corpo, deixando de ser um entrave, apenas se torna o porta-voz de seu próprio espírito ou daqueles com os quais está em relação. A fadiga material inerente às suas ocupações, a relativa ignorância em que sofre nesta encarnação, uma vez que não sabe em questões de ciência, senão o que a si próprio se revelou, tudo isto desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento, a um alargamento de raciocínio, a uma eloquência excepcional, que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito. Reparemos, queridos irmãos, nesses comentários importantíssimos de Kardec, que primeiro, ele explica que, pela orientação que foi dada pelos guias espirituais lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de um médium, ou psicográfico ou psicofônico, isso não foi esclarecido por Kardec. Esse médium que faz esse desdobramento dessa maneira, ele tem um corpo inerente a um tipo de vida em que ele fica a braços com provas, com expiações. Kardec fala isso de uma maneira muito sutil. Ou seja, o corpo é para o espírito um entrave. E geralmente o corpo é para nós espíritos reencarnados um entrave. Por quê? Porque ele limita a nossa capacidade de manifestação. Ele não permite que nós nos manifestemos na plenitude do nosso desenvolvimento espiritual, na nossa romagem cósmica. Quando nós reencarnamos, nós temos determinado progresso intelectual, por exemplo. E pode ser que, pelas nossas necessidades espirituais, a providência divina, em nome do amor e da misericórdia, tolhe essa nossa inteligência através de um cérebro que não lhe permite manifestação plena. Então, a nossa chamada bagagem espiritual, tudo que a gente evoluiu em termos intelectuais e em morais, não estão na plenitude. As intelectuais são restringidas, a morais não. O nosso desenvolvimento moral, nós estamos sempre com ele na plenitude, ou encarnado ou desencarnado. Então, o que acontece? Aquele cérebro não permite. Por isso é que há pessoas até que têm enorme dificuldade de se expressar, porque o seu cérebro é muito deficiente. É a necessidade do espírito na sua romagem evolutiva. Ora, num transe sonambúlico, num desdobramento, o que acontece? O espírito se separa parcialmente do corpo, se liberta parcialmente. E no desdobramento, ele se liberta bastante. E então, o que acontece? Ele retoma aquela bagagem intelectual que possuía, quer dizer, retoma a capacidade de manifestá-la. Então, o que acontece?
até no caso deste amigo de Kardec, Kardec, como lemos há pouco, explicita. Ele readquire essa sua bagagem intelectual e se manifesta de uma maneira excepcional. Ele se manifesta com uma inteligência, com uma desenvoltura, um conhecimento muito maior do que ele demonstra em estado de vigília. Por quê? Porque ele se liberta significativamente das peias do entrave que o corpo físico lhe estabelece. E continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Devendo multiplicar-se estes fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo, as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se, na observação dos fatos, e de os fazer compreender a necessidade de usar da mais absoluta prudência em semelhante caso. É preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade. Os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, próprios a esclarecer e a fortificar a sua fé, mas, repetimos, seriam sem proveito para os incrédulos. Os fenômenos destinados a convencer esses últimos e que se podem produzir em plena luz são de outra ordem, e no número alguns terão lugar, e já se produzem pelo menos em aparência, fora do espiritismo. Fora do espiritismo. A palavra espiritismo os horroriza. Não sendo pronunciada, será uma razão a mais para deles se ocuparem. Os espíritos são, pois, prudentes, quando por vezes trocam a etiqueta. Interessante, queridos irmãos. Kardec fala, então, sobre essa extrema prudência que se tem que ter com os fenômenos de sonambulismo. Fala que tem que se tomar muito cuidado para não permitir que isso aconteça em nome da curiosidade. Hoje, esses fenômenos são objeto de experimentação científica séria. As pessoas que se interessarem por isso devem procurar as entidades que dão um rumo científico às suas atividades. Agora, Kardec, mais uma vez, ele havia falado isso no início da matéria, ele fala que esses fenômenos não têm maior repercussão junto aos incrédulos, junto àqueles que fazem questão de não crer. Porque para eles há outros tipos de fenômenos que são mais eficazes a fim de eles despertarem para a realidade da pátria espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Aquelas mensagens que o Chico recebia de entes queridos, de pessoas que iam lá ou em Pedro Leopoldo, em Uberaba, naquela ânsia realmente de que um ente querido desencarnado voltasse e desse alguma mensagem, demonstrasse que estava vivo, que não havia desaparecido, sumido, voltado ao nada, né? Ou melhor dizendo, indo para o nada. Então, Chico recebia aquelas mensagens, não conhecia a pessoa não chegou lá totalmente incógnita, não falou com ninguém, e lá para as tantas um espírito se manifesta e demonstra de maneira inequívoca que é um filho, um espírito que foi na encarnação, filho daquela
pessoa e se manifesta e se identifica sem sombra de dúvida. Então, é uma demonstração enorme, cabal da imortalidade. E é uma consolação enorme para aquela mãe que ali está. Então, esse tipo de fenômeno é mais de convencer as pessoas a não a se tornarem espíritas, mas a se decidirem a estudar a doutrina espírita, a conhecer a doutrina espírita. Ninguém se torna espírita de repente porque recebeu uma mensagem de um filho desencarnado. Isso não existe. A pessoa que tem essa misericórdia, recebe essa misericórdia de Deus, ela o que precisa é entender da coisa, compreender em definitiva que aquilo é verdadeiramente a demonstração da imortalidade e que ela precisa estudar. Então, aquela doutrina que trata com absoluta clareza e profundidade esse tema, a imortalidade da alma, que é o Espiritismo. Vamos ler mais um parágrafo na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, no texto de Kardec. Quanto à utilidade especial desta mediunidade, ela está na prova, de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria. Como dissemos, as manifestações deste gênero esclarecem e fortificam a fé. Põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual. Qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Como dissemos há pouco, queridos irmãos, é a prova da imortalidade da alma. Da imortalidade da alma. O fenômeno mediúnico, mesmo aqueles mais grosseiros em que os espíritos derrubam coisas, jogam pedras, mesmo esses fenômenos, quando estudados com profundidade, com seriedade, a pessoa chega inevitavelmente à conclusão de que estão sendo produzidos não pelos encarnados, e sim pelos desencarnados, pelos espíritos desencarnados. Então são provas da imortalidade da alma. E vamos repetir, se há um local onde uma pessoa pode e deve estudar com profundidade a imortalidade da alma, é um centro espírita, é uma instituição espírita, é através das obras espíritas. O espiritismo é uma corrente de pensamento, é uma doutrina, é uma ciência de cunho moral que é especializadíssima em imortalidade da alma. Queridos irmãos, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana, quando iremos iniciar matéria nova. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.